no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 43 até o final do capítulo. Então, repetindo, Evangelho de João, capítulo de número 4, dos versos 43 até o verso 54. Conseguiu achar? Amém? Então eu faço a leitura, diz assim a palavra de Deus: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. E lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram a ele: ontem, à hora 7ª, a febre já havia deixado. Com isto reconheceu o pai ser justamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus, queridos. Essa passagem é uma passagem muito linda, ela narra um milagre que Jesus operou. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso, quero falar a respeito de milagre com vocês essa noite. E eu intitulei essa mensagem: busque o seu milagre. Busque o seu milagre. Quando Deus ele criou você, ele formou você, ele elaborou você, eu creio que Deus ele te fez com uma finalidade que você pudesse experimentar o seu sobrenatural. E quando o Senhor ele te salvou através de Cristo, quando você chegou à fé em Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus ele colocou fé dentro de você, ele colocou fé na sua vida, justamente para que essa fé que ele te deu possa fazer com que você possa usufruir, desfrutar, viver o sobrenatural que ele quer. Quando eu falo sobrenatural, eu estou falando de milagres, aquilo que vai além do natural, aquilo que quebra a lógica do natural, aquilo que nos faz ficar chocados com tamanha habilidade que Deus tem de nos surpreender. Isso é o sobrenatural, isso é milagre. Então eu creio que Deus ele te fez, Deus me fez, e Ele nos fez em Cristo, Ele nos salvou, para que nós possamos ter a oportunidade de desfrutar esse privilégio de viver milagres na terra. Isso é algo que Deus tem para nossas vidas. Então Deus tem milagres para você. Deus ele quer que você possa desfrutar de milagres. Há algo em você que espera pelo sobrenatural de Deus. E Deus ele te fez assim em Cristo. Então existe algo dentro de você que espontaneamente, de forma espontânea, você não precisa ativar isso, é quase que involuntário, de forma espontânea, anseia pelo sobrenatural. Se você falar com um crente nessa terra, se você falar com um verdadeiro crente, alguém que crê em Jesus, você vai ver que há um anseio pelo sobrenatural na vida dessa pessoa. Por quê? Porque Deus o fez assim. Então, cada vez que você não ora como um simples religioso, você ora porque você crê
que você pode ativar o sobrenatural de Deus através da sua oração. Cada vez que você ouve um testemunho, a sua fé é estimulada a crer, e você faz isso, você crê naquilo que está sendo mencionado, e aí então você crê que milagres serão atraídos para a sua vida. Por quê? Porque você foi constituído assim, você foi despertado por Deus para poder viver tudo isso. A sua fé, ela foi colocada diante de você para que milagres venham à existência. Eu creio nisso, eu creio que você foi feito assim. Você também crê nisso? Você acredita que você é uma pessoa que anseia por milagres, que você foi elaborado em Deus e em Jesus para que você possa vivenciar milagres? É isso? Sim ou não? Amém? Então o que acontece? Cada vez que você vive uma situação de desespero, cada vez que você vive uma situação de enfermidade, uma batalha, uma crise, uma dificuldade, alguma coisa assim intransponível de forma natural, cada vez que você está diante de um vale, algum momento de sofrimento, o que acontece dentro de você? Instantaneamente você ativa a fé a fim de que você possa desfrutar de milagres. Cada vez que você passa por uma situação, entre aspas, esmagadora, que você se sente preocupado, ansioso, aflito, naturalmente a sua fé, ela busca por um milagre. Essa é uma razão que a fé foi colocada dentro de nós. A fé, ela foi colocada em nós justamente para que nós possamos buscar o milagre. O que é o milagre, pastor? É a intervenção de Deus em nossa história. É a atuação de Deus, pura e totalmente de Deus. Algo que não pode ser o toque do homem, algo que pode ser apenas o toque de Deus diante de uma necessidade que temos. Então, eu sei que você foi feito assim. Porém, nós temos um dilema, que é o dilema da dúvida. E eu sei que quando nós falamos de milagres, eu creio que não existe nenhuma única pessoa aqui, não tem nenhuma pessoa sequer que possa dizer que em nenhum momento desfrutou de alguma dúvida na sua vida. Eu tive que lidar com alguma dúvida quando ouviu a palavra milagre. Apesar de nós sermos pessoas que temos uma atração por milagre, apesar de que em Cristo nós fomos feitos a fim de poder viver isso, algumas dúvidas vêm em nossa mente quando nós pensamos a respeito do sobrenatural. Mas eu creio que você não precisa ficar desesperado, nem ficar aflito, ansioso, porque a fé, ela não é a completa ausência de dúvida, mas ela é uma escolha que você faz deliberada, é uma escolha que você faz por acreditar, é uma escolha que você faz além da dúvida. Ou seja, fé não é ausência de dúvida, mas fé é uma decisão de você apostar a sua confiança naquilo que o Senhor fala. Então, o que eu quero que você nessa noite possa desfrutar hoje é que você possa colocar a sua fé em ação, apesar das dúvidas que seu coração possa ter, sua mente possa ter, porque a fé, ela não se escora na dúvida, ela se escora na certeza. E você tem certeza a partir daquilo que Deus fala. Então, quando Deus fala, você pode crer. Quando Jesus fala, você pode crer. O que eu quero que você faça hoje é optar por não alimentar a sua dúvida, mas que você possa optar por alimentar a sua fé. Porque você vai comer daquilo pelo qual você se alimenta, daquilo do qual você se alimenta. Se você alimenta a dúvida, você come dela. Se você alimenta a sua fé, você vai desfrutar daquilo que a fé pode trazer à existência, que são milagres. Agora, eu creio que existem 3 coisas que impedem as pessoas de receber o milagre. Existem pelo menos 3 coisas, talvez muito mais, mas algumas coisas que nós podemos perceber por meio dessa palavra. Eu creio que nós podemos ensinar aqui que existem 3 situações, 3 coisas que impedem eu, você, cada um de nós, de desfrutar dos milagres de Deus. E a primeira são crenças erradas como consequência de uma teologia errada. Então, crenças erradas, maneira de crer de forma errada, que é um produto de uma compreensão, ou seja, uma teologia errada. Teologia que não é bíblica, teologia que não é bíblica, ela não produz bênção, ela só vai produzir dúvida, confusão, incredulidade. Então, nós precisamos crer de modo correto. É o primeiro ponto importante. Se nós não tivermos uma maneira de crer correta, nós não vamos desfrutar do milagre. O Senhor, por meio da sua palavra e a atuação do Espírito Santo, está aqui nessa noite para poder aperfeiçoar nossa fé, a nos levar a crer naquilo que Ele quer que nós creiamos.
Porque se cremos de forma errada, não vamos desfrutar daquilo que Ele quer. Então, qualquer ensino nesse mundo que não vier a alimentar a sua fé, ele precisa ser rejeitado da sua vida. Deixa eu mencionar isso em outras palavras. Tudo aquilo que chega para dentro de você, por meio dos seus ouvidos, diante dos seus olhos, aquilo que você tem contato, que não alimenta a sua fé, ninguém precisa chegar para você e falar para você, tira da sua vida. O próprio Senhor já está dizendo, arranca da sua vida. Você não precisa de um anjo vir na sua frente para poder convidá-lo a você tirar aquilo da sua frente, mas você precisa saber que tudo que não alimenta a sua fé tem uma boa razão pela qual sair da sua vida. Porque se não alimenta a sua fé, isso não presta para você. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 5, Gálatas capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta interessante, ele diz o seguinte, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta simples, resposta simples, é pela pregação da fé. Ou seja, para que o Espírito Santo possa operar milagres em nosso meio, nós precisamos de uma única coisa, e ela é a pregação da fé. Ou seja, somente através da pregação da fé, a pregação que gera a fé, a pregação bíblica da palavra de Deus, não coisas que enrolam a gente, não enrolation with me ou with us, mas coisas que de fato promovem a nossa fé. É uma lembrança de João Santana, né? Oi? Brincation with me, né? Ou enrolation with me também pode ser. Então, somente aquilo que promove a nossa fé é digno de ser ouvido, visto e aplicado em nossa vida, porque senão o Espírito de Deus não vai poder manifestar os milagres que Ele quer. Eu creio que esse é um ponto. Então, uma teologia errada, uma maneira de crer errada, ela não vai nos fazer desfrutar dos milagres do Senhor. Um outro ponto que eu quero colocar para vocês é que tem outra coisa que impede os milagres de se manifestar, e eles são os relacionamentos errados. Relacionamentos com pessoas erradas, vamos esclarecer isso. Relacionamento com pessoas erradas vai ser um grande empecilho para que a sua fé se desenvolva e que milagres venham acontecer na sua vida. As pessoas com que você gasta a maior parte do seu tempo, elas vão influenciar o seu nível de fé. Você sabe que a fé é como um músculo na Bíblia. A fé, quando ela é exercitada, ela tende a crescer. Quanto mais você crê, quanto mais você anda com o Senhor, mais ela cresce, mais ela se desenvolve, mais forte ela fica, mais resistente ela fica. Assim como você malha um músculo, ele tende a se estruturar, se fortalecer, se enrijece, fica bonito. Então a mesma coisa da sua fé. Você quer que sua fé fique bonita? Você precisa malhar, você precisa exercitá-la, você precisa praticar aquilo que você ouve. Mas você não vai conseguir fazer isso no meio de um ambiente de incredulidade. Vai ser um grande desafio para você. Obviamente, em algumas ocasiões, Deus vai te levar para ambientes de incredulidade, a fim de que você seja o divisor de águas, a fim de que você seja aquele que libera o poder de Deus. Mas se você, por escolha própria, faz alianças, compromissos, firma pactos, amizades com pessoas erradas nesse sentido, que não vão te ajudar e vão te influenciar negativamente a sua fé, ao final de um dia, de uma semana, de um mês, a sua fé ela vai tender a se esfriar, naturalmente. Essa é uma das grandes razões pelas quais você está aqui todo domingo, não é mesmo? Graças a Deus por isso, né? Todo domingo, glória a Deus por isso, todo domingo. Por quê? Porque você precisa estar junto de pessoas que creem nesse Deus poderoso que você crê e que ajudam você a você exercitar a sua fé. À medida que você olha para elas, você ouve o que Deus faz na vida delas, à medida que os testemunhos ocorrem, através da pregação do Evangelho, através das orações que são feitas, através dessa comunhão santa, a sua fé vai se desenvolvendo. Mas se você rejeita essa comunhão e você prefere ter comunhão com incrédulos, ao final de um tempo, você vai ser influenciado por essa incredulidade. Então, queridos, eu quero dizer que os nossos relacionamentos, eles são muito importantes. Eles podem alimentar a sua força, ou eles podem alimentar a sua própria fraqueza. E você vai determinar isso, se você quer que seja alimentada a sua fortaleza ou a sua fraqueza. Como que eu faço isso? À medida que você permite que a sua fé seja alimentada, ou que as suas dúvidas sejam alimentadas. Então você precisa
saber lidar com a dúvida. Se você quiser alimentar a sua dúvida, você vai ter muito espaço nesse mundo pela qual alimentar, e pessoas que vão gostar de ouvir as suas dúvidas e ficar dissecando cada uma das suas dúvidas, e ao final de um tempo, não necessariamente você vai ter fé. Porque a fé é um produto da palavra de Deus, é o resultado da palavra de Deus. Você precisa se expor à palavra, e você precisa se expor à palavra não apenas lendo a Bíblia na sua casa, mas convivendo com pessoas que creem. Porque as suas experiências vão ser determinadas pelas pessoas que estão ao seu redor também. Até as experiências que você terá com Deus vai depender muito das pessoas com que você está próximo. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente está próximo assim como igreja, parece que fica mais fácil para Deus fazer algumas coisas. Não que Ele não possa fazer nos ambientes. Quem estava na vigília aqui ontem? Quem estava na vigília ontem? Foi bênção na vigília ontem, não foi? Foi um tempo de Deus. Foi uma chapação de coco sobrenatural. A gente viu aqui gente dançando espontaneamente que a gente não imaginava que dançasse. Jesus é lindo e maravilhoso. A gente viu gente sendo renovada por Deus, falando em línguas, sendo tocada pelo poder de Deus, se derramando aqui na frente, diante do Senhor, prostrado. Coisas sobrenaturais acontecendo. Por quê? Porque a gente decidiu estar junto. Porque a gente decidiu usar a nossa própria experiência com Deus para poder influenciar a vida dos nossos irmãos. E na medida que a gente abençoa um ao outro, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Então, se você gasta a maior parte do seu tempo com pessoas que estão sempre procurando razões para explicar por que elas não possuem o caráter de Cristo, ao final, o próprio caráter de Cristo na sua vida vai ser influenciado. Se você gasta tempo com pessoas que dão muitas razões pelas quais não serem fiéis na igreja, ao final de um tempo você vai ser influenciado por isso. Por quê? Porque essas palavras e essa maneira de pensar, ao final, ela vai acabar de algum modo se tornando a sua também. Então, para que você não viva sempre na zona de tentação, você sabe que a gente pode escolher viver na zona de tentação. Existem algumas tentações que vêm, mas existe uma série de tentações que a gente mesmo se submete a elas, porque a gente escolhe ir no lugar da zona de batalha. Tem algumas tentações que o próprio Senhor nos conduz para que nós possamos ficar forjados, aperfeiçoados, vencer. Mas tem umas que nós escolhemos deliberadamente ir por nossa própria escolha, porque nós gostamos de viver na zona do perigo. Então, querido, saiba que a sua tarefa não é se dar bem sempre na zona do perigo, mas é viver na proteção do Senhor. Se eventualmente você for em alguma zona de risco, você sabe que você pode contar com o Senhor. Mas não faça da zona de risco a sua casa. Faça do Senhor a sua casa. Amém? Amém. A terceira coisa que eu creio que impede os milagres de acontecerem são as motivações erradas. Porque as motivações erradas nós podemos traduzir como orgulho do coração do homem. E o orgulho do coração do homem nós podemos traduzir como um desejo de fazer do nosso jeito. Cada vez que o ser humano se apresenta diante de Deus na busca de um milagre, mas não está muito disposto a entender o jeito de Deus, a maneira de Deus, mas quer que a sua motivação orgulhosa, carnal e egoísta prevaleça, o milagre não vai se manifestar. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o orgulho do homem. Deus tem um compromisso com a sua palavra, e na medida que nós nos submetemos à sua vontade, então Ele vai agir. A maior parte das pessoas do mundo hoje, elas escolhem viver pelos seus próprios meios, com os seus recursos, com a sua maneira de pensar, com o seu jeito de caminhar, com o jeito que dá na telha ou de acordo com aquilo que o seu nariz determina, e ao final de tudo esperam receber milagres. Mas existem milagres específicos e muitos para a vida daqueles que se submetem ao Senhor. Então, essas três coisas eu creio que impedem o milagre de acontecer. Mas a pergunta mais importante da noite é: pastor, o que é necessário para que o milagre aconteça? Eu já entendi que algumas coisas atrapalham o milagre, mas o que é importante e necessário para que o milagre aconteça na minha vida? Eu quero. O que eu preciso entender? O que eu preciso saber? Vamos à primeira então. A primeira coisa para que o milagre aconteça é que você deve crer que Deus ele quer te recompensar, e Ele não quer te punir. Deus ele quer te recompensar, Ele não quer te punir. O João veio aqui na frente, enquanto ele estava ministrando a respeito do ofertório, da oferta, dízimo, ele falou uma passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando ele disse que Deus é galardoador.
Galardoador é a mesma coisa que recompensador. Quando você é recompensador, significa que você vai dar uma recompensa para alguém que faz algo. Quando você é uma pessoa galardoadora, significa que você vai dar um galardão, um presente, um tesouro para alguém que faz algo de acordo com aquilo que você espera. O nosso Deus, Ele é um Deus galardoador, recompensador. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que se aproximam dele. Então, esse é o nosso Deus. Quem busca dele, recebe dele. O texto que nós estamos mencionando, esse texto que nós temos aqui da passagem a respeito da cura, ela começa dizendo que Jesus menciona, né, que o profeta ele não tem honra na sua cidade natal. Interessante essa palavra, né? Ele fala que o profeta não tem honra no seu próprio lugar, aonde ele nasceu. E imediatamente depois disso, nós vamos ver que um oficial chega nessa história. Tem um oficial de um rei, um súdito de um rei, e esse oficial, ele honra a Jesus. Esse oficial, ele faz justamente aquilo que Jesus fala. Jesus está falando uma coisa. Jesus falou: o profeta não recebe honra na sua própria casa. E aí ele vai, e aí ele menciona a respeito de uma pessoa que o honra. E esse homem honra Jesus, crendo que ele poderia receber o milagre de Jesus. Na verdade, o milagre que ele esperava era a cura do seu filho. E aquele oficial do rei, ele acreditava, ele cria, ele confiava suficientemente para poder buscar esse milagre. Por isso que eu intitulei essa mensagem: buscar o milagre, busca esse milagre. Porque ele foi buscar esse milagre a 40 quilômetros de distância. Essa era a distância do milagre, porque era justamente essa a distância que ele estava, do lugar onde ele saiu, até a presença de Jesus. E o que isso significa para mim, pastor? Significa que se você deseja receber o seu milagre, você também precisa crer que a vontade de Deus é de te recompensar naquilo que você busca. A sua busca terá recompensa. Deus não está te punindo, Deus não é mau, Deus é um Deus bom. E quando você busca, Ele vai te recompensar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar com vocês a respeito de como receber esse milagre é entender que nós precisamos nos posicionar. Então, posicione-se para a vitória e não para a derrota. Como assim, pastor? Posicione-se, uma posição. Posicione-se para a vitória e não para a derrota. O que eu mais gosto nessa história é que esse camarada aqui, esse oficial do rei, ele tinha uma posição alta. Você sabe, era um oficial de um rei. Ele não era pouca coisa não, ele era muita coisa. Ele fazia parte da corte, ele fazia parte do comando daquele reinado. E ele vai até o Senhor, e o que ele faz? Ele implora. Eu gosto da palavra implora aqui no texto, porque implora não dá a ideia de alguém que pede de qualquer jeito, mas é alguém que pede com força, é alguém que pede com vontade de ter. Essa é a característica dessa busca desse homem. Detalhe, esse era um homem de alto escalão. Numa outra versão diz que ele suplicou, súplica, né? Um pedido fervoroso pela cura do seu filho. Normalmente pessoas importantes na terra, elas têm uma dificuldade de se humilhar. Normalmente quando a gente tem uma posição muito elevada diante dos homens, a gente tem uma dificuldade de poder demonstrar um tipo de humilhação, de humildade, de súplica, de clamor, de clamar e suplicar alguma coisa. Mas esse homem, ele assumiu uma posição verdadeira, correta, uma posição de receber aquilo que ele estava esperando. Então, se você quer ver milagres na sua vida, se você deseja um milagre, você precisa entender que você precisa se posicionar de um jeito específico. E esse jeito é crendo que você vai receber, crendo que você vai ter vitória na sua busca, crendo que aquilo que você está clamando, Deus vai te dar. Aquele que está buscando vai receber. Você precisa se posicionar desse modo. Eu creio que isso é uma posição espiritual. Esse homem, ele decidiu agir por fé. Ele decidiu sair do lugar onde ele estava e ir até onde Jesus estava. E ele precisou de muita fé para poder deixar o seu filho. Quem tem filho sabe. Quem tem filho doente sabe. Ele precisou deixar o seu filho, ok? E procurar Jesus. Não sei se você entende a lógica. Talvez nós entendemos um pouquinho esse negócio quando nós saímos de casa e procuramos o vizinho, mas está do lado da casa. Ou procuramos uma pessoa que mora no outro bairro. Esse homem não procurou um vizinho lá da casa e nem uma pessoa do outro bairro.
ele teve que sair de 40 quilômetros de distância, se distanciar do momento mortal do seu filho estava numa doença de morte, se distanciar e ir até onde Jesus estava. Ele precisou de muita fé para poder deixar o seu filho, mas eu creio que ele precisou de mais fé para crer na palavra do Senhor, e crer que ele voltaria para casa e veria o seu filho são. É muita fé que tem que ter nesse negócio, porque se ele pegasse da mãozinha de Jesus fosse com ele, é uma coisa, mas Jesus deu uma palavra, lançou a palavra, e ele precisou crer nessa palavra. Isso nos mostra um princípio interessante, que é mais importante que a cura do garoto, do menino lá, era justamente a fé do pai. Mais importante do que a situação e a circunstância que o filho estava vivendo, era justamente a fé do pai. O que está em evidência aqui não é a doença, porque doença acontece na vida de todo mundo, e doença tem em qualquer lugar. Gente doente tem a rodo, mas o foco aqui não é a doença, o foco é a fé. O foco aqui é a fé desse pai. E nós precisamos entender que o foco não são as circunstâncias, mas o foco da nossa vida é a fé. O justo não vive pelas circunstâncias, mas o justo vive por fé. O que diferencia a sua vida da vida de qualquer incrédulo é a fé que você tem. O que acontece na sua vida pode muito bem acontecer na vida de qualquer outra pessoa nessa terra, mas a grande diferença que ocorre na sua vida é justamente a fé. Circunstâncias como essa acontecem na vida de muitos. Então, se você busca o seu milagre, você precisa crer que Deus vai recompensar, Deus não vai te punir, mas que você precisa se posicionar numa atitude de vitória, crendo que você vai receber, e não uma atitude de derrota. Eu não entendo isso. O que significa uma atitude de derrota? Como que alguém pode ter uma atitude de derrota? Eu vou te dar uma atitude de derrota. É quando você lê na palavra algo que Deus quer, e ainda assim você olha para ele e fala assim: Senhor, se for da tua vontade, faça. Bom, primeira coisa, pastor, não tem que falar assim com Deus? Bom, se Deus já falou que é da vontade dele, por que eu preciso colocar em dúvida ele quanto àquilo que ele já falou que é da sua vontade? Entende a lógica? É como um filho que recebe um comando de um pai e chega para o pai e pergunta novamente: pai, se você quer que eu faça aquilo que você já falou que era para fazer, precisa o pai falar duas vezes que já falou a primeira? Obviamente que não. Isso é uma postura de alguém que não crê que vai receber. Essa é uma postura de: eu não sei exatamente se o Senhor vai dar, mas eu vou por descaso, ou por desencargo de consciência, eu vou fazer oração, porque crente tem que fazer oração. Então, Senhor, se o Senhor quer me tirar desse vale de depressão e sofrimento, então o Senhor tira. Entende a diferença de uma oração assim? E de uma oração que você lê a palavra, você pega uma promessa e você aplica a fé, crendo que a vitória não vai ser sua, ela já é sua. Isso é a fé. É por isso que a fé, ela é estranha para quem não a tem. Ela soa presunção, arrogância, orgulho para quem não a tem. Quando você ouve um Elias orar, quando você ouve, sei lá, um Moisés orar, quando você ouve um Pedro orar, quando você ouve um Paulo orar na palavra, às vezes parece que soa um pouco arrogante. Parece que eles têm alguma coisa que nós não temos. Como é que eles falam assim com Deus? Segundo a minha palavra. Mas que audácia é essa? Mas são homens que descobriram qual é a vontade do Pai. São homens que descobriram qual é a vontade de Deus. E diante da clara vontade do Pai, não há dúvida. Não há dúvida. É e é. Alguém pode chegar para você e questionar, mas para você é. Para você é. É assim. O Marcelo com certeza vai poder testemunhar isso em outro momento, quando a Vitória estiver presente. Talvez até na apresentação dela. Mas eu acompanhei o meu querido discípulo Marcelo nesse tempo, porque quando a Vitória começou a ser analisada por todos aqueles instrumentos, né, de precisão, através de todas as ecografias e tudo, os médicos davam como certo que seria extremamente complicada a situação. Não é mesmo, Marcelo? Que ele teria que talvez gastar uma casa, um carro, duas casas, dois carros talvez, em função de ela ficar na UTI por um longo tempo. Foi isso que foi programado pelos homens, foi dito isso para ele,
que ela possivelmente teria um grande desafio de viver, e para poder se manter viva, ela teria que sair do parto, aconteceria, e logo teria que ir para o UTI. E entre ficar nas opções entre SUS e outra, então havia algumas palavras de dúvida que foram lançadas para o Marcelo. E eu achei muito interessante, porque eu acompanhei isso tudo, e eu vi que em nenhum momento ele se preocupou. Em todos os momentos ele acreditava que Deus estava no controle e que nada disso aconteceria. Isso tudo por complicações em relação na Paula e a formação da Vitória. Então, os médicos estavam, cada vez que faziam um exame, já estavam lá para poder mencionar que, olha, vai ter problema, vai ser difícil, olha, talvez vai complicar para a mãe, não sabemos se vai dar certo para a mãe, para bebê, alguma coisa grave pode acontecer, alguns tentando tirar a sua responsabilidade de jogo. Então, tenta imaginar uma informação dessa, você está à espera de um bebê, sabendo que para os homens pode dar tudo errado. Que talvez você vai ficar um mês aí na expectativa de poder ter seu filho na sua casa. E o que aconteceu? Nada disso aconteceu. Por quê? Porque cada vez que eu entrava nesse assunto com o Marcelo, ele era muito radical na sua menção. Ele sempre dizia, eu creio que nada disso vai precisar. Resultado, nada disso precisou. E eu acompanhei um momento talvez mais dramático, que foi quando eles ligaram lá em casa, e eu estava em casa, e a Ana Paula estava ligando com dor, ela chorava de dor e ao mesmo tempo falava comigo, porque ele estava dirigindo um pouco nervoso, porque ela estava sangrando e olhando de forma circunstância, a impressão dava, os médicos tinham razão. Puxa, está sangrando, o que aconteceu? E agora? Essa era a tensão do momento. Resultado final, 20 minutos depois, a Vitória estava nos braços da Ana, estava mamando, estava aí como ela está hoje, quando ela está em casa, firme, forte, linda. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus honra a nossa fé. Quando nós cremos, Deus faz acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas temos que ter uma posição de vitória, lembre-se disso. Posição de vitória. Não permita que a sua incredulidade seja alimentada por meio das suas dúvidas. Creia no Senhor, mesmo contra a lógica da sua razão. É uma batalha entre espírito e mente. A sua mente pensa, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa grave? Mas o seu espírito está crendo, o teu espírito está certo de que vai dar certo, vai acontecer, o milagre vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer e vai acontecer. É assim, pastor? É, porque muitos milagres se envolvem perseverar e descansar na confiança de que vai acontecer. Amém? Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que eu vejo nessa passagem é: fale de fé, não fale de dúvida. Fale de fé, não fale de dúvida. Eu sei que você tem dúvidas, eu também tenho. Todos nós temos. Isso é natural. Mas a maneira como você silencia as suas dúvidas, se recusando a ficar pensando nelas, é justamente a maneira como você vai escolher ocupar a sua mente com fé. Mas eu não entendo, a dúvida ela não vai virar certeza. Algumas sim, algumas dúvidas do processo vão ser transformadas em certezas, mas tem dúvidas que na verdade são instrumentos da carne, e algumas delas são setas do maligno, a fim de que nós possamos ficar gastando muito tempo nelas e não naquilo que vai promover o milagre, que é a fé e não a dúvida. Então, quando você estiver meio nessa aflição, clame, use, fale, declare da sua fé, da sua certeza. Se recusa a falar das suas dúvidas. O problema da maioria das pessoas crentes é que ao invés de falar da sua certeza, elas falam muito pouco daquilo que creem, mas elas falam bastante daquilo que acham e quase que falam sempre daquilo que não sabem. Mas são crentes, deveriam ser aqueles que mais falam daquilo que tem certeza. Mas quando você vai ouvir alguns crentes falar, eu acho, não sei, fazer o quê? É assim mesmo. É pouca palavra de fé. E a palavra de fé, querido, é uma bomba na palavra de Deus. A palavra de fé, ela constrói realidades, ela traz ambientes novos à existência. No lugar de morte, vida. No lugar de enfermidade, saúde. No lugar de depressão, alegria do Senhor. No lugar de divórcio,
casamento feliz, no lugar de filhos rebeldes, educação debaixo dos princípios de Deus. Resultado, filhos abençoados, prósperos, que vivem a vontade do Senhor. Papai, por que eu faço para fazer isso? Declare o que você crê. Declare o que você crê. Mas você não tem que ficar falando. Cuidado com o que você fala. E depende para quem você fala. Se é para falar das suas necessidades, fale para pessoas que de fato amam você, cuidam de você, protegem você, provém para você, dão direção para você, dão limites para você. Mas às vezes nós estamos tentados a abrir as nossas necessidades para todo mundo. E falamos, e refalamos, e trifalamos, e quadrifalamos sobre nossas dúvidas, incertezas, dificuldades, problemas, vazios, dores, crises. Você é crente. Você é crente ou você é um rato? Não, você é um crente. Você é um crente. Crentes creem. Amém? A Bíblia diz que havia um cego chamado Bartimeu. Lembra da história do Bartimeu? As pessoas diziam para ele que ele estava gritando muito alto. Ele estava incomodando. As pessoas, no primeiro momento, fizeram ele saber que Jesus estava passando. Então, quando ele começou a gritar, as pessoas se incomodaram. Mas ele não deu bola para nada disso. Ele clamou. Ele abriu a boca e clamou. Para quê? Para que Jesus parasse. A intenção dele é que Jesus pudesse prestar atenção nele. E foi justamente isso que aconteceu. O clamor dele fez com que o Senhor parasse. Eu acho tão impressionante essa história, porque eu sei que ela é muito física, da questão física de Jesus. Mas eu creio que ela tem um link com a nossa realidade. Quando você clama, eu vou usar uma linguagem simbólica, Deus para em seu favor. Quando você clama, Papai se posiciona na sua direção. Jesus intervém na sua história. O Espírito Santo trabalha diante daquilo que você fala crendo. Tem muita oração que não presta. A sua oração que não presta tem. É aquela que é fruto de incredulidade, tradição, religiosidade morta, mórbida, nojenta. Isso é vazio, não passa do teto. Mas não entendo, pastor, não é só para orar? Não é só para orar. Um papagaio poderia ser ensinado a orar. Crentes não são papagaios. Crentes oram crendo. Crentes oram crendo naquilo que estão falando. Esse é o diferencial, querido. Se queremos viver o sobrenatural de Deus, precisamos apostar mais naquilo que cremos e confessar com a nossa boca que Deus deu aquilo que cremos. Se o tempo que nós temos gastado para poder falar bobagem é maior do que o tempo que nós temos gastado para poder falar aquilo que cremos, a nossa vida vai ser o produto da nossa fala. A nossa vida vai ser o produto daquilo que nós falamos. Se nós alimentamos o nosso mundo com bobagem que falamos, nosso mundo vai ser uma grande bobagem. Por isso nós precisamos ficar muito tenazes na palavra do Senhor para poder crer naquilo que Deus quer que nós creiamos. Amém? Se aquele homem chamado Bartimeu não tivesse clamado em fé, aquele milagre possivelmente não iria acontecer. Jesus passaria de largo, de longe por ele. Ele perderia o milagre. Como é que eu sei disso? Porque a história mostra isso. Jesus estava ali, esperando o momento de poder intervir na vida daquele homem. Sabe que não tinha outro cego nessa história? Sabe que não tinha outras pessoas necessitadas de milagre naquele meio da multidão? Eu tenho certeza que tinham. Mas aquele homem fez algo que ninguém mais fez. E a sua busca diferente fez com que Jesus tocasse na vida dele de um modo diferente. Você consegue entender isso? No meio de uma mini multidão, a sua busca individual pode fazer a diferença para você. No meio de um povo que nós temos hoje, todos aqui têm necessidades. Essa não é a diferença. A diferença é como nós buscamos o Senhor. A diferença é como nós buscamos Ele, como que nós clamamos a Ele. Foi isso que Ele fez. Eu creio que ao falar disso, eu estou mencionando para você que a sua fé para o Senhor. Grave isso. A sua fé, ela faz com que o Senhor entre em ação na sua vida. Se não há fé, o Senhor vai passar. Talvez tenha muitos cultos que Jesus passa. Talvez tenha muitos momentos que Jesus passa. Toca o outro, toca o vizinho, toca o amigo, toca o companheiro, toca alguém. A gente fica, puxa vida, quando é que vai ser a minha vez? Clame Ele. Faça Jesus parar com você. Observe o Senhor e clame Ele.
O Senhor, Ele quer ser tocado. Eu creio que o Senhor, Ele nunca diz assim para você, ó, deixa-me ver o que eu posso fazer por você. Você não vai ouvir isso na palavra. Deus chega para você, deixa eu ver o que eu posso fazer para você. Nunca. Não tem isso no Jesus, nunca falou isso com ninguém. Ele sempre, quando chega diante de alguém, ele fala assim, o que você quer que eu faça por você? Ele não fala, eu não sei o que eu faço, não sei se eu te curo, não sei se eu te prospero, se eu te caso com alguém, não sei. Ele vai de acordo com aquilo que você declara que você quer. Por quê? Porque Ele vai suprir a nossa necessidade de acordo com o nosso clamor. E aqui vale a máxima que quanto mais chora, mais mama. Ok? Alguns imaginam que vão ser ouvidos porque muitos choram. Mas a verdade é que o céu não é movido por lágrima. Se fosse por lágrima, tem vários lugares da terra onde seria o céu. Mas o céu é movido por fé. Se as lágrimas são produtos da fé, glória a Deus. As lágrimas vão ser muito bem-vindas no processo. Mas as lágrimas são boas somente quando elas são produto da fé. O que move os céus ao seu favor é fé. Fé. A fé é que toca o coração de Deus. A fé, ela honra o Senhor. Por isso Deus vai honrar a sua fé, porque a sua fé honra a Deus. Se você clamar em fé e não duvidar, você terá a atenção do Senhor na sua direção, para aquilo que você quer. Eu quero que você exercite isso. Eu quero convidar você, como pastor seu, como seu líder nesse lugar, que você possa exercitar mais fé. Que você possa exercitar mais fé, que possamos crescer em fé. E faça isso com constância. Com a mesma constância, talvez, que você cuide do seu corpo e 3 vezes na academia por semana. Faça isso, em nome de Jesus. É profético isso para aqueles que não fazem, né? O oficial do rei, ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele se deixou muito claro. É importante que você fale da sua fé. Ele estava estipulando, eu não estou falando da dúvida. Ele falou, Senhor, desce antes que meu filho morra. O que ele está querendo dizer? Senhor, intervenha, porque eu creio que o Senhor pode fazer ele não morrer. Desce. Você é um comando isso? Que audácia? Essa é a audácia da fé. E cada vez que Jesus olha essa audácia, ele fala, para tudo. Não encontrei fé semelhante em Israel. Para tudo. Que coisa! Nós podemos surpreender Jesus com a nossa fé. A única coisa que surpreende Jesus é a nossa fé. A gente pode mudar a roupa, pode botar o cabelo para cima, falar bonito, pode fazer o que quiser. Isso tudo não vai fazer Jesus olhar para nós e dar risada. O que toca Jesus é a nossa atitude de fé. E aonde que eu exercito fé? No meio dos seus problemas, no meio dos seus vales, das situações que você fala assim, puxa, não dá. Para Deus dá, porque aquilo que é impossível para você, que bom, tem base bíblica. A base bíblica da impossibilidade do homem é justamente a total possibilidade de Deus. Essa é a base bíblica que você tem. Pode ter um versículo, ó. Você precisa de um versículo para poder tocar o Senhor. Quando você fala assim, isso não dá, lembre-se, Deus fala que quando eu falo que não dá, Ele vai dizer dá. Então é uma boa hora de eu agir em fé. Aí eu chego para Deus e falo, Senhor, eu não consigo achar que dá. Eu não consigo ver esperança, eu não consigo crer. Mas eu creio que Tu pode. Eu creio que o Senhor pode fazer. E eu coloco toda a minha confiança no Senhor. E como eu creio, eu já te agradeço até, porque já é. Eu vou sair dessa oração, vou terminar agora dizendo um amém, tá? Mas eu vou terminar dela e eu não vou fazer, não sei se vou receber, não sei. Se Deus quiser, né? Não sei, se for da vontade do Altíssimo, né? As nossas orações de incredulidade, Senhor, se for da Tua vontade, cure a Tua serva. Não é assim? Ó Senhor, tenha misericórdia desse endemoniado, se o Senhor quiser libertá-lo. Engraçado, quando é com o endemoniado a gente não fala assim, porque a gente já sabe que Jesus não gosta que as pessoas fiquem encapetadas, não é? Até o incrédulo acha ruim uma cena dessa. Meu Deus, o que aconteceu? Nem creio em Deus. Meu Deus, alguém faça alguma coisa? Não é assim? Começa uma babá, bater a cabeça no chão, fica tudo. Aí o que é? Aí começa, não, chama alguém, chama eles. Até que alguém considera um crente. Aí chega um crente e ela fala assim, Senhor, pela Tua beneplácita vontade, ó Deus eterno, altíssimo. Nada disso.
Você olha e fala, em nome de Jesus. Eita, a gente vira macho na hora, vê? Por quê? Porque a gente sabe que Jesus quer fazer. É ou não é? Por que para a cura não é a mesma coisa? Por que para situações mil da nossa vida a gente fica, não sei. Entenda, quando você tem base bíblica para crer, não dê uma de incrédulo. Fale crendo. Pastor, mas se não acontecer na hora que eu faço com cara de tacho, não, continua crendo. E se demorar um pouquinho mais, o que eu faço? Continua crendo. E pastor, se demorar muito, o que eu faço? Continua crendo. Até quando, pastor? Até que aconteça. Mas eu não vou dar uma de louco. Sim, você é louco. Você foi alcançado pela loucura da pregação louca de um Deus louco que fala de um modo muito louco com você. Porque isso é uma loucura. O que a gente está fazendo aqui, se alguém passar aqui vai chamar bando de louco, ó. Bando de louco. Podendo estar vendo os gols da rodada em casa, comendo pipoca. Está aqui. Por quê? Porque a gente conhece esse Deus. E a gente sabe que Ele é bom. E a gente sabe que Ele funciona. E a gente sabe que dá certo. A nossa busca será recompensada. Pode todo mundo achar uma grande loucura. Fala, cala a boca, fica quieto. Está gritando demais, para de fazer isso. Mas você é um partilheiro, crendo que vai chegar um momento. Talvez demore meia hora, talvez demore uma hora, talvez demore um ano. Mas uma hora Jesus vai parar e falar assim, o que queres que eu te faça? Não vai não, você não sei o que eu posso fazer por você. Vai falar, o que queres que eu te faça? E aí você, eu quero isso. Amém? A palavra confessar do grego, ela é homologeu. Essa palavra homologeu, ela vai fazer sentido daqui a pouco, porque essa palavra ela tem o sentido de fazer uma declaração pública. Presta atenção. É uma declaração pública que estabelece um contrato, uma lei. E é por isso que a lei ela é aí eu pegou. Daí que vem o homologeu do grego. O que isso significa? Quando você confessa, você estabelece. Essa é a questão. A Bíblia fala para nós confessar. A Bíblia não fala para a gente pensar. A fé pensa, com certeza. Mas a fé que opera, ela pensa. Porque quando você confessa, você homologa. Quando você confessa, você estabelece como lei, como contrato. Amém? Quando você confessa a palavra de Deus, você homologa a lei de Deus na sua vida. Puxa vida, não sei se você entendeu. Acho que não. Se eu tivesse em seu lugar e ouvindo isso, eu falaria amém. Amém. Agora eu forcei a barra. Não vale. Não vale. Só porque eu pedi. Isso não é bom. Quando você confessa, você homologa a lei de Deus na sua vida. Quando você confessa, você pega essa palavra, que é apenas uma letra, que pode até ser rasgada, ninguém vai pecar por isso. Você arranca, extrai a vida dela e ela se manifesta na sua história. Passa pela boca, querido, tudo passa pela boca. O campo de batalha, a Joyce Meyer quase pegou, mas eu vou fazer um outro livro chamado Campo de Batalha da Boca. Ela fala da mente, mas eu quero falar da boca. Obviamente que a mente estabelece aquilo que a gente fala, obviamente. Mas é a boca, querido. É a boca. Nós não apenas comemos pela boca, mas nós vivemos pela boca. A nossa boquinha santa estabelece tudo em Deus que nós vamos viver. Então nós precisamos de fato consagrar muito nessa boca. Nossa boca faz parte do processo para poder homologar as coisas de Deus. É uma assinatura, um reconhecimento de firma no cartório celestial. E ele bate o carimbo. E aí você está liberado para poder vivenciar aquilo que você homologou, aquilo que você se tornou como uma situação pública. Faça a confissão da vitória a respeito dos seus pedidos. Não apenas peça, mas faça a confissão de vitória diante daquilo que você pede. Você nunca vai alcançar o palácio sendo uma mentalidade, vivendo como um camponês. Você só vai alcançar o palácio na medida que você tiver uma mentalidade real, de realeza, de nobreza. Então nós precisamos
entrar nessa dimensão de vitória. Nosso Deus é um Deus vitorioso, vencedor. E aqueles que creem nele são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, o milagre ele começa na medida que você começa a confessar. A elaboração da sua vitória está sendo tratada, trabalhada na mesma medida que você começa a confessar. É assim. Algumas demoram um pouco mais. Algumas têm algumas resistências no mundo espiritual. A gente tem base bíblica para isso. Daniel viveu isso, começou a orar. Depois de 21 dias o negócio funcionou. Então, algumas demoram. Mas não é porque demoram que você não vai receber. Não pare de confessar. Não pare de confessar aquilo que você crê. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Agora você foi... Deu uma jogada aqui de palavras e você falou palavra. Mas a vida e a morte estão no poder da... Provérbios 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, isso envolve palavras, né? Óbvio, senão fica na língua, exatamente. Confesse os seus alvos, querido. E em voz alta, tá? Deixa eu falar isso para vocês, importante. Porque tem um monte de coisa que a gente faz em voz alta, mas quando é para confessar, a gente confessa assim. Quando a gente quer falar uma palavra, a gente fala. Quando a gente quer xingar alguém, ninguém faz isso, né? É para fazer o que não presta, a gente que a voz e fala. Mas para confessar, a gente fica muito tímido. Não sei se confessa. Querido, confesse em voz alta. Quando você confessa em voz alta aquilo que a palavra diz, você está profetizando sobre a sua própria vida. Existe um nível de profecia que todos podem. Existe um nível profético que todo crente é profeta. Um nível. Tem outro que serve para um ministério profético. E para exercer o dom profético. Mas isso é outra história. Mas existe um nível profético que todo crente pode. Que é aquele que você confessa a palavra para desfrutar dela. Amém? Porque senão o que você vai ser? Você vai ser um batilhão calado, querido. O céu vai passar, não vai ter clamor, não vai ter milagre. Os milagres vão ser determinados pelo quanto você clama. E para poder finalizar essa mensagem, esse quarto ponto é: responda com convicção e não com confusão. Responda com convicção e não com confusão. Depois que esse camarada aqui da história, o oficial do rei, ele viajou 40 quilômetros para poder chegar até Jesus. Ele suplicou e ele, em fé, recebeu a cura do seu filho. E o texto é interessante porque esse homem ele creu e automaticamente isso foi imputado como resultado. Automaticamente, imediatamente, o milagre aconteceu na vida dele. Mas é interessante porque o oficial do rei, bom, ele não viajava a pé, ele é um oficial do rei. Então vamos pensar que não tinha um carro naquela época nesse sentido. Vamos botar uma ideia de a cavalo que seja, certo? Então, pensa comigo, que for a cavalo, ele voltaria para sua casa, talvez 37 quilômetros ali, né? 40 quilômetros. Dá aí umas horinhas, né? Dá algumas horinhas. Sei lá quantas. Chute aí, quanto vocês acham que dá? Umas 2 horas mais ou menos, você acha, Marcelo? A galeta, né? Que a gente usa principalmente, mandando bala no pingo. Ok. Ou talvez esticar um pouquinho, talvez umas 5 horas, né? 7 horas talvez seja muito, não sei, penso eu. Não é tanto, é como talvez atravessar a cidade aqui, para ter uma ideia. São 40 quilômetros, pega uma ponta para outra, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder entender. Então por que eu estou falando esse cálculo com vocês? Porque eu não tinha percebido uma coisa, mas Jesus curou o menino na hora que o pai estava falando com Jesus. Foi isso que a Bíblia fala. Jesus curou o menino biblicamente na hora do almoço. Pegue por aí. Jesus curou ele na hora do almoço. E ele só foi chegar para ver o filho no outro dia. Ou esse cavalo era só de 3 pernas, ou ele descansou.
E aqui tem outro princípio. Não tinha trânsito. E não tem muita lógica ele gastar aproximadamente um dia para poder fazer uma viagem de 37 quilômetros, sendo que ele era um oficial do rei e muito possivelmente não estava a pé nessa situação. Eu creio que, sinceramente, olhando para essa passagem, eu creio que depois que ele recebeu essa palavra, de fato ele descansou. E esse descansar talvez seja o mais difícil, porque eu creio até que houve um descanso físico. Ele só vai chegar no outro dia. Não sei se ele se aventurou. O que seria a nossa ideia natural se a gente recebesse uma palavra de Jesus? É sair galento para casa para ver se deu certo, para ver se funcionou ou não. É sair na ansiedade, é sair na correria desesperada, porque será que deu? Será que aquela palavra funcionou? Será que quando Jesus falou que ele está vivo, ele realmente está vivo? O que aconteceu? Essa talvez seria a nossa lógica natural. Isso é a confusão da ansiedade. Mas a fé, ela tem uma convicção, e nessa convicção ela relaxa. Ela relaxa e desfruta. Ela relaxa e desfruta do que Deus tem para nos dar. Eu literalmente creio que em algum momento dessa caminhada ele olhou da tarde da noite, estou cansado, já vim 40 quilômetros e agora Jesus falou que ele está curado. E quando ele chega no outro dia, ele pergunta, e agora ele só queria saber exatamente o momento. E a informação que eles dão para ele, de acordo com o momento, era justamente a hora que ele pensa: foi justamente a hora que eu estava falando com Jesus. Ou seja, Jesus não curou no caminho, Jesus não curou 2 horas depois. Quando ele falou, o teu filho vive, era exatamente a hora que o menino estava curado. A febre passou, aquela febre mortal que ele estava, não sei exatamente qual era a enfermidade que tinha, mas a febre mortal foi tirada. O que eu aprendo nesse detalhe técnico de horas aqui? Eu aprendo que tem uma coisa muito importante na nossa fé, para que a gente possa desfrutar de milagres, que chama-se descansar. Descansar. Descansar na certeza de que Deus está fazendo. Nossas palavras, nosso comportamento, eles devem estar em harmonia com isso. E descansar é uma das facetas da fé. A fé, ela tem uma grande parte que ela é ativa, mas depois de toda ação, ela descansa. Você consegue entender o que eu quero falar? Não sei se não fica meio confuso o que eu estou dizendo. Mas você exercita a fé, você fala, você se inflama de calor. Mas chega um momento que você crê. As pessoas falam: não aconteceu ainda. Não, mas eu creio. Não estou vendo nada. Relaxa. Certo? Descansa o coração. Daqui a pouco você vai perceber. Isso é fé, querido. Conclusão final de tudo que eu falei. Você quer buscar um milagre? Você quer um milagre? Então você deve crer que Deus deseja recompensar você. Ele não quer te punir. Você precisa se posicionar numa posição de vitória e não de derrota. Você deve falar de fé e não falar de dúvida. Você deve responder a Ele com uma convicção, e essa convicção vai se estabelecer na medida que você descansa. A sua fé vai ser testada, e a resposta que você dá diante daquilo que você pediu em fé é descansar ou não descansar. É por isso que o ansioso não recebe. A ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade, ela é o crivo que determina: não vai receber. Nós precisamos pegar essa ansiedade: não vou ficar pensando nisso. É uma decisão que você faz. Há um certo poder de determinar o que você pensa, querido. É assim. Mas isso tudo vai ser influenciado por uma determinação daquilo que você fala e daquilo que você insiste a pensar. Mas você precisa determinar que a sua fé vai ser ficar focada na vitória, naquilo que você espera do Senhor. Você entende o que eu estou falando? Amém? Amém? Pense no elefante rosa agora. Te obriguei a pensar, né? Que você está num ambiente que agora te forçou a você imaginar um elefante rosa. Que coisa absurda, né? Então,
você se expõe a ouvir, formula suas ideias. Agora, daqui a pouco, daqui a 10 segundos, já não tem mais graça pensar em elefante rosa. Porque não é lógico ficar pensando em elefante rosa, a não ser que fique insistindo em falar em elefante rosa, e você vai ficar falando em elefante rosa, e aí você vai ficar imaginando elefante rosa. Então, se coloca diante da palavra. Quanto mais você se sujeita a ela, não vai pensar em elefante rosa, você vai pensar em milagres, 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 milagres. Daqui a pouco você vai imaginar milagres, daqui a pouco você vai visualizar milagres, daqui a pouco você vai projetar milagres, daqui a pouco você vai visualizar milagres, e daqui a pouco você vai crer em milagres, daqui a pouco você vai operar milagres, e daqui a pouco milagres e mais milagres vão acontecer no seu dia a dia, porque a Bíblia é um livro de milagres. Esqueceu o elefante branco? Eu sou um pouco mais dele, né? Mas quanto mais de milagres você fala, quanto mais de milagres você ouve, quanto mais de palavra de Deus você se expõe, milagres vão acontecer na sua vida. Grave isso, por favor, querido. Grave isso, por favor. Não permita que a sua incredulidade seja alimentada. Não permita. Arranque tudo que tem na geladeira de incredulidade dentro do seu coração. Tira tudo, não bota nenhum alimento lá dentro. Não promova alimentos para a sua incredulidade. Deixa vazio esse lugar de incredulidade no seu coração. Mas tem algumas, pastor, não dá bola para elas. Ignora. Isso é sugestão mental? Não. Isso é apostar na fé. Mas não é para sugestionar nossa mente alguma coisa? Não é para imaginar coisa? Não, não. Eu não estou pedindo para você imaginar coisa, a não ser o elefante rosa. Eu estou falando da palavra de Deus. É o Senhor que está te estimulando. Não um pregador, um pastor, alguém bem intencionado, mas é o Senhor. Creia e você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos.